se eu entendi, vamos dizer, a questão fundamental é como o sujeito integra a vocação de empreendedor com outras aspirações, né? Olha só, primeiro, ela depende de qual é o bem que é oferecido, né? O que é feito. Porque uma coisa é se o sujeito vai ganhar dinheiro com uma escola, outra coisa é se ele vai ganhar dinheiro fabricando, vendendo joias, ou fabricando computadores, ou fabricando automóvel. Então, a primeira, um dos lados de definição da vocação é o bem que é produzido. E o segundo lado é assim, é a finalidade com que o sujeito que o sujeito dá para a riqueza acumulada com aquele bem. Em princípio, vamos dizer, o mínimo para que do empreendedorismo é Varcha. No mínimo, o sujeito tem que estar produzindo uma coisa boa e útil. Ele está produzindo um automóvel, ele está produzindo calça comprida, ele está produzindo alimento, ou ele está comerciando essas coisas. Né? E para que a família prospere. Para prosperidade familiar e enriquecimento pessoal e familiar. Quer dizer, isso aí é suficiente para que isso já seja um bem positivo. O sujeito está fazendo isso, olha, pensa bem, o enriquecimento ele só pode ser feito em escala familiar. Ele dificilmente pode ser feito numa escala além disso. Né? Às vezes um negócio pode crescer até um certo ponto em que ele ultrapassou a escala familiar e muita gente está enriquecendo com aquilo. Né? Então o sujeito tem lá 20 mil funcionários, tem todo mundo ganhando salário com aquilo, e aí isso geralmente implica, se você olhar, aquela empresa vai ter que ter uma elite de empreendedores e executivos e administradores que são verdadeiros estrategistas no comércio e nos negócios, então eles têm um potencial combativo e agressivo muito grande, eles muitas vezes se arriscam, e aí você vê que são talentos de outra ordem. Né? Que o sujeito que tem uma empresa de 20 mil funcionários, dificilmente é um sujeito que está visando simplesmente produzir um bom produto e enriquecer a sua família, consegue manter um negócio dessa escala. Você tem que ter um sujeito que não, tem uma visão estratégica muito maior. Então não é incomum os negócios, quando eles crescem muito, eles transmutarem, né? Os líderes dos negócios transmutarem de pessoas de uma natureza mais baixa para uma natureza mais chata. Olha só, veja bem, uma empresa de escala muito grande é uma mini sociedade. É uma pequena sociedade. Ela é quase como uma sociedade. E os líderes dela, eles são quase como governantes. A única diferença é que a finalidade é enriquecer. Mas o enriquecimento é um enriquecimento para a empresa como um todo. Ele acaba exigindo a contratação de mão de obra cada vez mais qualificada, ou treinamento cada vez mais elaborado da mão de obra e também a valorização dela, com o consequente aumento dos salários. Acaba virando aquelas famosas boas empresas para trabalhar. Boas empresas para trabalhar são empresas imensas que são governadas por uma elite de estrategistas, de verdadeiros estrategistas, que estão na prática de uma guerra com outros estrategistas para garantir a prosperidade da sua empresa. O que tem é que, olha só, não é necessária essa dimensão para que um empreendedor seja bom. O que é necessário para que ele seja bom é que o que ele está produzindo é bom, e a família está enriquecendo, não está empobrecendo. Quer dizer, se o negócio está dando errado, é óbvio que não é um bom empreendedor.
né? É evidente que olha, não adiantou nada. Se o seu produto é maravilhoso, mas você não consegue vendê-lo, não serviu para nada. Ou se ele é maravilhoso, mas ele sai caro demais para você conseguir vender, também não adiantou nada. Então, o critério para dizer se o empreendimento é bom, né, ele não precisa ultrapassar a escala baixa, ele não precisa ultrapassar a escala da. Não, a qualidade objetiva do produto, e a medida subjetiva, que é o aumento da prosperidade. Naturalmente que um sujeito que está empreendendo, ele pode estar fazendo isso apenas como um elemento da vida dele. É evidente que o sujeito pode ter aspirações de outra ordem completamente, e ele é profissionalmente um empreendedor. Nada impede. Veja bem, a gente tem que entender que no Ocidente, perdão, ninguém é Vaishya, Kshatriya ou Brahmana. Que isso aí, esse negócio de o sujeito ser Vaishya, ser Kshatriya, ser Brahmana, depende de seleção dos casamentos durante séculos. Não é um processo espontâneo e natural. Olha só, as castas são fundamentalmente duas coisas ao mesmo tempo. Né? São dois esquemas quaternários que se ora correspondem, ora não. Primeiro, elas são funções sociais. Elas são necessidades da vida humana. Então, assim, você precisa. Primeira coisa que os seres humanos precisam: verdade. Não existe civilização sem um eixo vertical transcendente. Não existe, então, assim, não existe Ocidente sem cristianismo. Não existe Oriente Médio sem islamismo. Não existe Índia sem hinduísmo. Não existe. Não existe uma tribo sem a religião da tribo. Então, a primeira coisa que os homens precisam é isso. Alguém precisa estar o tempo todo medindo a sua vida com esse eixo vertical. E lembrando as pessoas que existe isso aí. Então, toda a sociedade sadia tem que ter um conjunto lá de fórmulas que explica o que é a verdade. E gente que interpreta essas fórmulas de maneira criativa em cada circunstância. Gente que ensina no que a gente acredita, o que a gente pensa, o que é verdade e o que não é. Então a sociedade precisa disso. Quem for responder a este papel está numa função Brahmani, sendo uma pessoa Brahmani ou não. Tendo qualificação para isso ou não. Automaticamente. Aí, outra coisa, a sociedade precisa de justiça. Justiça e paz interna. Quer dizer, alguém precisa resolver as desavenças. Quando elas não podem ser resolvidas por meio da palavra, alguém tem que resolver elas na mão. E tem que proteger o território. E, bom, alguém tem que alimentar o pessoal. Todo mundo tem que comer. Então, vamos dizer, o escopo ou a escala desses bens é diferente. Quer dizer, alimentar, ninguém pode alimentar a sociedade. Ninguém tem força física para alimentar a sociedade. Então, olha só, o dever de alimentar a sociedade se estende no máximo, de alimentar se estende no máximo à sua família. Acidentalmente, ele pode abarcar outros. Quer dizer, se você sabe um ofício, você vai ensinar esse ofício para alguém, alguém vai aprender, alguém vai trabalhar para você como aprendiz, aprender aquilo, e bom, você estendeu um pouco
o jeito de se alimentar para o outro. Mas você não tem como ser obrigado a alimentar mais que a sua família. Então, assim, o fundamento da propriedade privada é justamente a capacidade real, o limite real da capacidade de produção de alimento. Sim, eu, como indivíduo, não posso produzir alimento para a sociedade inteira. Eu posso mandar um outro. Então já não estou produzindo alimento, porque mandar não enche barriga. Então, assim, o sujeito que. Não, ele está produzindo alimento para a família dele, ele já está na esfera baixa. Não quer dizer que a vida dele se limita a essa esfera. O sujeito ele é oficial de polícia, ele é promotor de justiça, ele é juiz, ele é militar, certo? Ele já está exercendo uma função, ele já está no papel de kshatriya, porque o bem que ele pode garantir é a justiça e a paz. O sujeito está ensinando alguma coisa ou pregando alguma coisa, ele já está na posição de Brahman. O sujeito não consegue fazer nenhuma das três coisas, mas ele está trabalhando para um dos outros três, ele está na posição de Shudra. Então, isso é uma coisa, são funções sociais. Outra coisa são, assim, os talentos humanos. Quer dizer, qual o talento, o maior talento que este sujeito aqui tem, e ao qual ele, de maneira em parte espontânea, em parte treinada, se dedica com maior, vamos dizer, profundidade. Aí você pode dizer que essa é a vocação interna dele, se alinha mais ou menos com uma casta. Se o sujeito, a gente vê que o sujeito vive para compreender a verdade, ou para conviver com ela. Ora, é uma vocação Brahmani. E a essa vocação corresponde um papel social. Não necessariamente o sujeito vai estar exercendo esse papel social. Ele pode, na sociedade em que ele está, ele é o Shudra, ele trabalha lá ele é auxiliar de escritório. Quer dizer, estou a serviço de um Vaishya. E esse é o papel que ele está ocupando na sociedade naquele momento. Não quer dizer que essa é a natureza íntima dele. É o papel que ele está ocupando. Por quê? Porque na sociedade o sujeito tem que ir encontrando o papel dele de pouquinho em pouquinho. Né? Opa. Diga. Eu lembro de uma aula sobre São Francisco que tu deu, que tu deixou bem claro que ele passou por esses 3 estágios. Ele passou pelos diversos estágios, exatamente. O que não é incomum, porque olha só, o sujeito fala assim, a gente fala assim, não, tem o Brahman. E o cara que nasce, e o que ele sente no íntimo dele é um desejo de conviver com a verdade. É pensar as coisas em termos de verdade, de compreensão, de entendimento. Olha, é raro nascer uma pessoa assim. O que acontece é que na Índia, há muito tempo atrás, era lei o seguinte: não, tem um cara assim, pega a mulher assim, e eles têm que casar, e eles têm que ter no mínimo 2 filhos. É a lei. Ele só pode casar, você tem que casar ele com a mulher assim,
Daí você faz isso bastante tempo, tá? As pessoas tendem a nascer mais ou menos alinhadas daquele jeito. Do mesmo jeito, você pega as pessoas assim, tem aqui um homem assim, o que mais importa para ele é a nobreza do seu comportamento pessoal e o exercício da justiça na sociedade. Pega a mulher que é assim também, casa eles, só um com o outro, durante 3, 4, 5, 10 gerações, bom, 90% do pessoal que nascer nesse negócio vai ser daquele jeito. Normalmente, se deixar, não, vamos deixar ao acaso. Ao acaso, todo mundo vai nascer com tudo embaralhado na cabeça. E aí o sujeito vai ter que ir o quê? Realizando progressivamente cada uma das tendências para ver se ele consegue alinhar com uma tendência a mais ampla possível. Olha só, se para o sujeito já apareceu a questão não, puxa vida, será que eu devo ser um empreendedor ou mas será que a minha casta é outra? Opa, não, peraí, se a questão já apareceu, já quer dizer que o elemento Varsha é apenas uma das dimensões que está lutando aí pela sua alma. O que não quer dizer que o sujeito não deve ser um empreendedor. Quer dizer, não, você pode ser empreendedor. Certo? Mas não imediatamente feche as portas para outras atividades na sua vida também. Porque você pode viver a vida toda preenchendo o papel de empreendedor, o papel social de empreendedor, e tá lá o seguinte, não, a sua vida é só oração e contemplação. Então, assim, o sujeito não deve pensar que só porque ele escolheu esse trabalho, ele necessariamente fechou a vida dele. Ele não amarrou a vida dele porque a gente não vive na Índia medieval. Aqui as coisas não funcionam bem assim, não. Elas funcionam. Não, você vai descobrindo aí as coisas que te são possíveis. O bem que você vai podendo realizar em cada momento e que você vai querendo. Então, dificilmente, quando a pessoa que assim, não, esse sujeito, ele é um Vaishnava. Não somente ele corresponde a um papel Vaishnava, ele exerce um papel Vaishnava na sociedade, como ele é um Vaishnava, você vê que ele não tem conflito interno em relação a isso. Assim, olha, vai, assim, o que você tem dúvida, assim, olha, vai procurar o português dono da padaria. Ele não tem o menor dilema interno. Não, meu filho, viver é abrir padaria, depois abrir outra padaria, depois abrir outra padaria e ganhar dinheiro. E eu vou deixar os meus filhos numa situação melhor que a minha. E pronto, e acabou. Ele não tem problemas de consciência. Se o sujeito está com problema de consciência com relação a isso, não, então é porque existem diversas tendências no sujeito e que ele vai ter que resolver gradativamente. Ele não pode esperar que a escolha de uma profissão agora vai resolver essas tensões definitivamente. Porque se ele fizer isso, ele vai provavelmente simplesmente abortar tendências que vão estar lá na alma dele. E vai sofrer a vida toda por causa disso. Especialmente, olha só, quando o sujeito, assim, quando a gente é novo e a gente não tem família ainda, o sujeito não é casado, isso é o que o hindu chama de estado de brahmacharya. Você é um aprendiz. Em qualquer casta que você tiver, se você é brahmane, se você é varsa, se você é kshatriya,
Qualquer uma. Se você ainda não tem família, você é um brahmachari, você está aprendendo. O que for que você vai exercer, você ainda está só no estado de aprendiz. Para você passar para outro estado, tem que casar e começar a criar sua família. Aí você começou a criar sua família, né? Você vai ver o seguinte, não, ó, agora eu tenho que ganhar dinheiro. Porque não tem esse negócio, o marido não pode deixar a mulher passar fome. Né? Tem que cuidar da família. Daí, agora que está ficando fácil cuidar da mulher, nasceu uma criança. Quando começou a ficar fácil, aumentou o dever econômico. Hã? Aí, olha só, aí é neste confronto que o sujeito vai descobrir, não, espera aí, o que ele maximamente quer é aumentar esse nível de prosperidade até o ponto de, não, agora não interessa quantos filhos eu tiver, eu consigo criar todos. Ou ele, não, peraí, eu tô com outros problemas aqui que eu ganhar mais dinheiro não resolve. Percebe? Aí ele, opa, não importa que profissão ele escolheu. Escolhe qualquer uma. Aqui tá na mão, né? Aí vale o conselho do meu pai. Olha, cava onde você tá. Né? O que você já sabe fazer aí? Começa a fazer isso. Né? Começa a fazer isso. Arruma uma boa esposa. E começa a cuidar da família. Começou a cuidar da família, você vai ter que o quê? Você vai ter que dar vazão para a dimensão baixa do seu ser. Não, você vai ter, daí você vai ter que encarar não, peraí, eu tenho que alimentar uma família. A função do Vaisha na existência é produzir um bem que seja valioso o bastante para os outros para que ele alimente a sua família. Aí o sujeito achou isso aí, achou um jeito de fazer isso, qualquer jeito. Eu sou encanador, eu sou empreendedor, eu sou professor universitário. Olha, qualquer jeito que esse jeito achou. Isso resolveu os seus dilemas internos? Agora é só você continuar fazendo isso, rezando, pagando o dízimo, dando uma esmola assim e tal, e esperar até o fim da vida? Então agora você é baixa. Agora você realmente é. Você atingiu um estado. Então, isso aí na gente são potenciais indiferenciados. Porque a gente não nasceu de uma família selecionada. Né? Na Índia o negócio era selecionado. Até que pirou, é óbvio, porque esse negócio de seleção tem um limite também para funcionar. Né? Então, aí o sujeito assumiu essa responsabilidade, começou a exercê-la. Ele ficou em paz com Deus, com a consciência dele, de que, puxa vida, fazer isso aqui é bom para Dedéu. Eu fazer mais disso aqui, só tem um jeito de melhorar, fazer mais disso aqui. Produzir mais bens melhores e ganhar mais dinheiro. Aí o sujeito, tá bom, então você é um Vaja. Sujeito, não, agora eu tô fazendo isso aqui, tô cuidando da família. Não, mas a vida não tem sentido, tá tudo complicado, eu não sei qual é o meu caminho, eu não sei quem eu sou. Opa, não, então peraí, então tem que acrescentar uma outra dimensão aí, tem uma outra obra que você tem que realizar. E que você vai ter que aprender a realizar em cima dessa. Então é possível integrar essa segunda obra por cima da anterior. Sim, claro que é, claro que é. Claro que é, porque se ela existir, se essa dimensão existir em grau suficiente, em grau relevante, ela vai pedir uma outra coisa. E esse pedido vai olha, Deus ele não cria um vazio senão para preenchê-lo. Uma vocação frustrada acontece quando o sujeito se fecha prematuramente.
Né? Quando ele decide, não, agora é o seguinte, eu tenho 25 anos de idade, eu vou ser um empreendedor, meu negócio é ser baixa. Por quê? Porque eu decidi. E chega aos 35 anos, ele está frustrado, não sabe por quê. Não, meu filho, calma. Você decidiu o seguinte: olha, agora o jeito que eu tenho, aos 25 anos, você tem que decidir o seguinte: como é que eu vou sustentar uma mulher e uns filhos? Uma mulher e uma meia dúzia de filhos, como é que eu vou sustentá-los? Ah, com isso aqui, empreendendo. Com isso aqui, prestando serviço autônomo. Com isso aqui, sendo empregado. Sendo empregado é a pior. Assim, de longe, de longe. Eu não recomendo para nenhum ser humano a função de empregado. Para todo e qualquer ser humano, a função é a seguinte: olha, qualquer vocação decente depende do sujeito de ser empreendedor ou autônomo. Opa, voltou. Ser empregado não é vocação. Ser empregado é admissão de que eu sou um Shudra. Ser empregado é o seguinte: é uma situação emergencial. É uma coisa que o homem aceita quando é o seguinte: a minha família está passando fome e o único jeito de eu evitar, de impedir ela de passar fome agora é trabalhando para esse cara aqui. E existe uma porção de gente que o sonho é ser funcionário. Ser funcionário, exatamente. Mas esse é um dos. É muito pior. Né? Muito pior porque funcionalismo público é em 90% dos casos enganação. É fraude. Né? A empresa, pelo menos, em geral, não é fraude. Olha só, isso aí é um ideal Shudra de vida. Isso é um ideal Shudra de vida. Né? O sujeito que tem o ideal de estar a serviço de alguém e tem alguma coisa errada na cabeça dele. Né? Pode ser que a coisa errada seja o fato de que ele é uma pessoa de natureza servil mesmo. E pode ser que ele esteja só confuso, porque hoje em dia todo mundo fala muito disso. Esse é uma vocação, é chamada uma vocação, sendo que, olha só, o servir um outro é a definição da ausência de vocação. Vocação é fazer um negócio bom. Né? Ou você faz casa, você faz computador, você vende, você faz. Tá? Ou você vai lá e prende bandido, você vai lá e julga caso na justiça, tá? Ou você ensina e prega a verdade. Isso aí é vocação. Tá? Claro que as pessoas que têm essa vocação podem exercer a função de aprendiz com outros que sabem fazer aquilo. É lógico que o sujeito vai entrar no exército, ele não vai entrar como general, ele vai entrar como soldado. Mas o soldado, ele não é um servo do general. Ele é um subordinado do general, na mesma tarefa. É que nem o cara que entra numa grande empresa aí, ele já entra pensando, eu vou virar presidente desse negócio. E o cara que entra, não, eu quero só um empreguinho estável. Né? Não tem o cara que entra pensando, não, uma boa empresa é uma empresa em que exista a possibilidade de eu chegar à presidência. Né? E o outro cara que não, uma boa empresa é uma que vai me dar um emprego e nunca vai me despedir. Né? Então, o primeiro tem uma vocação. O segundo é um servo. Né? Então, assim, o sujeito jovem, aí 25 anos, 20, 25 anos, ele está pensando no que ele deve fazer. Olha, eu digo que assim, as alternativas são o empreendedor, tá? Autônomo e aprendiz de alguma outra coisa.
de alguma coisa que você acha, não, isso aqui eu acho que eu posso aprender a fazer, vou fazer e consigo sustentar uma família com isso. Qualquer coisa, qualquer dessas coisas aí que o sujeito vê que ele pode sustentar em poucos anos, adquirir a condição de sustentar uma esposa e uns filhos, não é sustentar como um monte de riqueza, porque ninguém começa rico. Só quem nasceu rico, só se os pais enriqueceram, né? Ah, mas sustentar lá, ninguém passa fome. O jeito disso aí, vai fazer isso aí. Não tem problema. Ah, não, mas eu não sei se essa é a minha vocação, não. Sua primeira vocação, a primeira vocação do homem é sustentar a família. Do jeito que der. Aí você viu, opa, peraí, isso aí não me preencheu interiormente, então eu vou ter que fazer mais. Ah, aí como o jeito vai fazer mais? Não, agora eu vou começar aqui. Eu vou. O jeito é empreendedor ou é autônomo? Não, agora eu vou começar a dividir o meu tempo entre isso aqui e aprender a lidar com outras coisas que são causas maiores, sejam elas de ordem política e militar, sejam elas de ordem intelectual. Quer dizer, não, então eu vou organizar o congresso, eu vou organizar palestra, eu vou ajudar quem tá ensinando as coisas, vou lá trabalhar nisso aí um pouco. Por quê? Porque eu já consegui sustentar a família aqui. Agora eu aperto isso aqui um pouco, se o sujeito vê que tem aspiração nele, depois que ele está sustentando a família. Se ele vê que ele está sustentando a família e ainda tem aspiração para outras coisas, que simplesmente sustentar a família melhor não satisfaz, aí sim se torna o dever moral dele falar: olha, família, é o seguinte, vocês vão ter que aguentar com o que a gente já tem, porque daqui não vai melhorar. Se melhorar foi pela bênção de Deus, porque eu não vou trabalhar para melhorar, porque eu vou trabalhar para fazer outras coisas, que é o sentido da minha existência. Aí é só uma questão o quê? Não, aí tem que aplicar Marchesa Kshatriya. Vocês não estão passando fome, vocês não estão morando na rua, então não tem reclamação. Quer mais? Quer mais? Casa com a filha do padeiro. Não, eu não tenho nenhum problema. O que você quer da vida, é o que você quer da vida. Né? Mas eu tenho que oferecer para a minha vida o melhor que ela pede. Aí, olha só, não é o sujeito não vai precisar mudar de profissão. Ele só vai precisar falar: tá bom, já vi que expandir ou ampliar nessa direção não vai satisfazer as minhas necessidades interiores. Então eu vou estabilizar nessa direção aqui e acrescentar a ela outras. E depois outra ainda. Aí vai depender de até onde vai o desejo do sujeito. O que acontece é o seguinte, olha só, o que tem que ter, o que é muito favorável para a pessoa é ter a consciência de que existem essas outras dimensões desde o começo. Para ela não se ver prisioneira daquilo que simplesmente não. Olha, a primeira tarefa da vida adulta é sustentar a família. Essa é a primeira na ordem. Não é necessariamente a mais importante, a mais elevada, ou aquela a qual você deve dedicar o seu coração. Isso o cara só vai saber depois que ele está exercendo. Porque depois que ele está exercendo, ele vê, não, o que é bom mesmo na vida é eu chegar em casa, a família tem todos os confortos, todo mundo está contente porque ganhou o melhor. Então, o negócio é enriquecer. Meu negócio é enriquecer. Se ele vê que não, ele chega em casa. Não, a família só reclama, a gente trabalha pra caramba pra eles, pra dar as coisas boas pra eles só reclamam. E eu mesmo, eu não sei se eu tô mais feliz, qual o sentido da vida. Eu só trabalho, isso aqui. Se produzir aquele bem não está gerando plena satisfação, produzir aquele bem e
sustentar a família com ele, não está produzindo. Então, provavelmente você tem que se dedicar mais a alguma outra coisa. E se dedicar mais a alguma outra coisa vai significar não cancelar esta, mas apenas relativizá-la, restringi-la. Isso aí é algo que o sujeito, olha só, dificilmente ele vai descobrir antes de começar a fazer. Por quê? Porque ele não vem de uma família assim. Não, você não é assim, filho do cara que era guerreiro, que era guerreiro, que era guerreiro. Não é família de samurai. Não é família de baixo assim, não. Esse cara era o Urives, o filho dele também, o neto, o bisneto. Você faz 10 gerações que os caras só faz joia. Então, não, meu filho, é evidente que aí só vai nascer gente feita para fazer joia. E que vai encontrar o máximo da felicidade em fazer isso. Né? Então, olha só, a gente tem que ir descobrindo isso na medida em que a gente vai assumindo as responsabilidades respectivas das castas. Tá, não, tá. Começa cuidando de uma família aí. Vê se isso aí é o bastante para ele. Se é o bastante, então agora você tem que cuidar da sua família o melhor que você puder, cara. Você tem que enriquecer. Não, não é o bastante? Você quer outra coisa da vida? Não, então, meu filho, então agora você tem que começar a servir a causas nobres. Com o quê? Com o que você tem. Você arruma um pouco de tempo, você diminui um pouco daquilo, arruma um pouco de tempo, pega um pouco daquele dinheiro e vai se dedicar a causas nobres. Se você vê que isso aí não vai dar, tem gente que também tem gente que desde o começo já sabe, não, olha, isso aí não vai dar. Esse negócio de enriquecer não é tudo para mim. Não tem problema. De qualquer jeito, meu filho, o seu primeiro dever, né, nem que você seja um puro Brahma, seu primeiro dever é sustentar a esposa e os filhos. Ou, se é um Brahman de 25 anos, meu filho, então você escolhe agora. Ou você vai para o mosteiro, ou você arruma uma mulher e começa a sustentá-la. Não vai ser diferente para ele também. E faça, ele vai ter que fazer isso ou como empreendedor ou como autônomo. Claro que ele pode começar como aprendiz. Né? Você, quer empreender, vai trabalhar em alguma empresa, de alguma coisa que você acha que você sabe mais ou menos fazer, para você ir ver alguém empreendendo naquela área, porque senão você não vai saber fazer. Né? Então, todo mundo pode temporariamente servir um outro, com a perspectiva, tá, não de serviço perpétuo, mas com a perspectiva de aprender aquilo, assimilar e fazer melhor. É evidente que um empreendedor, um autônomo, tem que aprender o seu ofício com alguém que já sabe, que já está exercendo ele de maneira bem sucedida. Né? Aprendeu, tirou aquilo de letra. Tá? Então, meu filho, comece a sustentar uma família. Comece a sustentar uma esposa com isso e vamos ver onde dá. Comece já com essa consciência. Não, pode ser, provavelmente, olha só, se a questão se levantou, provavelmente vai ter algo dessas outras dimensões que ele vai ter que preencher na vida dele. Às quais ele vai ter que corresponder. Porque ao cara que é 100% baixa, essas outras questões nem aparecem. Né? Então, assim, você tenta construir o edifício da vida andar por andar. E não fecha, não põe um telhado enquanto você não vê que não. Peraí, o telhado é nesse andar mesmo. Né?
Então, eu acho muito bom você. Não, está com 25 anos, ele vê que ele tem capacidade para empreender, né? Ele aprendeu algum negócio com alguém e ele vê, putz, isso aqui eu acho que eu consigo fazer um negócio desse aqui. Vai lá e faz. Mas não feche a sua vida pensando assim, que não, eu sou um empreendedor, um vasto. Não, isso só vai saber quando você olhar a riqueza que você ganha com aquilo, o bem que você está produzindo e as duas coisas, as duas melhores coisas da sua vida, pô. Se você olha a coisa bem produzida, o serviço bem feito, e o dinheiro que você ganha, e isso é tudo, então, aí sim. Aí é a sua vocação mesmo. Mas se isso for só 70%, só 50%, então você vai ter que fazer alguma outra coisa a mais. Não se feche. É bom ter empreendido, por quê? Porque fez um bom negócio. É um jeito de sustentar a família sem ter que obedecer a ordem. Né? Então, hoje em dia, precisa uma certa. Assim, precisa uma certa macheza romana diante da vida. Que é o cara, não, mas isso daí eu começo aqui o meu negócio, empreendo até os 35 anos, aos 35 anos eu descubro que isso não faz o menor sentido para mim, não somente não faz o menor sentido, como não vai dar para compatibilizar esta empresa com as obras a que eu quero me dedicar aqui. Vende a empresa e faz o que você quer se dedicar aí, pô. Ora! E não! Por medo. No primeiro já tem medo. Exatamente. É melhor ser um Shudra mesmo. De medo medo de enfrentar os perigos que um Vaisha enfrenta, que é a pobreza, que é falhar. Pô, não, então, meu filho, o medo só leva o Sita a ser Shudra. Exatamente. Ele vai necessariamente se condenar à infelicidade, certo? E é esse cara que vai virar massa de manobra, vai virar idiota útil. É esse cara que o potencial frustrado da vida dele vai ouvir a mensagem revolucionária e falar: é isso mesmo. Tem que destruir todos esses caras aí que realizaram alguma coisa. Tá? Então, primeiro dá o primeiro salto. Não, peraí, deixa eu ver se eu consigo aprender alguma coisa autônoma ou alguma coisa que eu possa empreender. Deixa eu ver isso aqui, tentar fazer isso aqui, eu vou tentar sustentar minha família com isso aqui. Isso, exatamente, prestar serviço. Né? Autônomo e empreendedor. O sujeito que tem um negócio próprio ou que é autônomo, prestador de serviço. Né? Deixa eu tentar isso aqui. Essa é a primeira coisa. Primeiro, vamos dizer, esse é o primeiro salto que o sujeito tem que dar. Porque quando ele dá esse salto, ele saiu da escala servil e ele está disposto a tentar preencher a natureza baixa dele. Que existe em todos os seres humanos aqui, porque a gente é tudo misturado. Aí, dependendo do preenchimento que isso traz na alma dele, isso pode ser suficiente, e aí resta a ele apenas tentar expandir e ampliar essa dimensão, ou ele, não, peraí, agora eu tenho que acrescentar outra coisa. Né? Não pode ter muito medo. Não pode ter muito medo. Quando tiver medo, não, resta e falar, meu Deus, eu estou tentando aqui me tornar, fazer dessa mistura de tendências aqui alguma coisa. Eu estou tentando construir um edifício humano aqui, né, que tenha alguma dignidade, algum valor. Parece que esse medo é reforçado pelo discurso, né? Sim, sim.
Ele é muito reforçado. Olha só, nós vivemos num período em que o ideal generalizado de vida é o Shudra. Não, qual é a melhor condição na vida? Um emprego que você tem estabilidade, que você ganha bem e dá para fazer viagens gostosas nas férias. Bom, isso aí é o Shudra. Isso é o ideal de vida do Shudra mesmo. O ideal de vida de um Varsha não é esse. O ideal de vida de um Varsha é fazer uma coisa que ele olha e fala: putz, cara, como isso é legal. Como isso ficou bem feito. E ele fez um negócio que, não, isso aqui ficou tão bem feito que as pessoas vão querer comprar. É o que as pessoas querem, o que eu posso fazer de bom que eu vejo que as pessoas vão ver e vão querer. E com isso eu vou prosperar e sustentar minha família. Que eu posso fazer. Aí, então, opa, isso aí já é uma esfera acima. Estar atento às oportunidades, né? Saber ver uma oportunidade que ninguém tá vendo. É, que ninguém está enxergando, exatamente. Não, peraí, tem alguma coisa boa que ninguém está fazendo e todo mundo quer. Aí o sujeito faz isso, começa a sustentar, começou a fazer isso, arruma uma esposa. Arruma uma esposa e começa a sustentá-la. Né? Não dê esperanças para ela. Arruma uma esposa que você não vai dar esperanças para ela que você vai prosperar mais do que isso, que você não sabe. Porque se a sua vocação for baixa, você vai prosperar mais do que isso. Mas se a sua vocação for outra, você não vai prosperar muito mais do que esse estágio inicial, não. Então, assim, arruma uma que já está contente com o que você tem. Tá? A gente não pode casar com uma mulher prometendo mais do que a gente tem a intenção de cumprir. A gente não pode casar com ela e falar assim, não, mas não se preocupa que eu vou trabalhar muito e a gente vai prosperar. Não, você não pode fazer isso, você não sabe. Você tem certeza que você é um Varsha? Tem certeza que esse é o ideal da. Sem pensar em esposa, o que você pensa, putz, a melhor coisa que existe no mundo é prosperar. Tá? Então, se você não pensa isso, você não pode prometer isso para sua esposa, porque isso é falsidade ideológica, isso é fraude. Né? Eu nem sei se o seu voto matrimonial é válido se você não tiver essa clareza. Tá? Sabe, da parte do homem, o voto matrimonial implica numa obrigação. Eu nunca me recusarei a te proteger da fome e do perigo. O que o homem promete para uma mulher quando ele casa com ela é isso. Eu nunca vou me recusar. Eu nunca vou comer uma coisa que você não comeu. E eu nunca vou deixar alguém bater em você sem eu entrar no meio. É isso que ele está prometendo para ela. Então ele não pode já prometer, não, olha, agora a gente está comendo pão com ovo, mas daqui 5 anos a gente vai estar comendo filé. Não, se agora o que você pode oferecer é pão com ovo, já fala para ela, ó, mulher, não sei se algum dia vai mudar as coisas aqui, não. Não sei. Porque eu não sei qual é a minha vocação. Eu sei que, olha só, os rapazes hoje em dia tudo não. Chega para a mulher, promete, quer dar para ela assim, a lua. Eu sei que é assim, só que, filho, você não sabe se é nessa dimensão que você vai poder oferecer isso para ela. O mundo tem aqui, ó, vários andares. E eu não sei em qual andar eu vou poder oferecer o melhor para ela. Então eu não posso prometer que que o primeiro andar eu vou fazer caprichar. Porque se é uma casa de um andar só, bom, tudo bem, o primeiro andar tem que caprichar ao máximo. Porque só tem um. Né? Mas e se esse aqui, na verdade, for na minha casa, que vai ser a minha biografia, só o porão?
Então ele é o piorzinho. Ele é aquele que eu ajeito do jeito que der. Então, é assim, o sujeito pode querer empreender, deve querer empreender ou ser autônomo. Deve. Deve mesmo. Não deve se resignar, não, o meu negócio é um empreguinho. Não deve fazer isso. Não, meu filho, cara, vai fazer um curso de encanador no liceu. Vai aprender a fazer instalação elétrica no liceu e você ser um eletricista autônomo. É melhor isso do que você aceitar um empreguinho. A não ser que você já tenha uma perspectiva de prosperidade ou de aprender um ofício. Então, não, pô, vou pegar um emprego aqui no jornal porque eu quero aprender a escrever. Vou pegar um emprego aqui nessa empresa porque eu quero me tornar presidente dela. Né? Se você já tem uma consciência assim, não, então aí tu sim, você tem que aprender. Todo mundo tem que aprender. Às vezes a gente aprende em curso, às vezes aprende em emprego. Né? Emprego é um instrumento legítimo para aprender um ofício. Né? Se você observar todos os caras que enriqueceram no mundo, e quando eles tiveram emprego para aprender tudo sobre aquele emprego. Quando eles aprenderam tudo sobre aquele emprego, eles mudaram de emprego. Até uma hora, não, agora eu não preciso de emprego, não. Agora eu faço um negócio que eu ofereço. Né? Quer dizer, a função de serviço ele não estava aceitando uma posição Shudra, ele estava aceitando uma posição de brahmacharya, de aprendiz, de estudante. Né? Então, assim, assim, não, o cara, eu quero arrumar qualquer emprego aqui só para começar a sustentar a família. Não, não, não. Vai fazer um curso de autônomo, qualquer coisa. Realmente não precisa ser muito sofisticado. Mas vai aprender um negócio que você pode fazer por você mesmo, por conta própria. Ah, mas você é mais pobre, não é estável. Ah, meu filho. Então tudo bem. Então não pergunta de outras casas, porque você já quer ser Shudra. Né? E se o sujeito adquiriu o conhecimento e capacidade, teve a felicidade ou de nascer numa família que o pessoal já tinha a habilidade de empreender, tá? Ou de ter tido empregos em que ele aprendeu a empreender alguma coisa, sim, faça a sua própria empresa, comece, vá lá fazer seu negócio, é isso mesmo. Ah, mas e se crescer demais e daí a minha vocação é outra? Aí você vende o negócio, filho. Ora! Mas que drama é esse? Adiantando já, sabe o problema que você vai daqui 10, 15, 20 anos? Simplesmente tenha a prudência de não prometer para uma mulher algo que você não sabe ainda se você vai estar disposto a cumprir realmente. Quer dizer, quando eu digo disposto, não é assim de boa vontade. É claro que o homem, quando ele casa, está de boa vontade de dar um palácio para a mulher. Não, isso aí é disposição subjetiva, isso é só o seu sentimento. Você não sabe se você tem este material aí dentro de você para construir palácio. Talvez o material que você tem aí é para você ser aquele cara que ela olha e fala: caramba, meu marido é o super-homem. Ele é um herói nobre. Talvez esse aí seja o palácio que você tem para oferecer para ela. Porque você pensa o quê? Você pensa que a mulher do sujeito guerreiro, ela pode ter menos do que a outra, mas ela olha para cima quando ela olha o marido. Esse é o palácio que ele está oferecendo para ela. Né? Da nobreza do seu caráter e da nobreza das obras a que ele se dedica. Então o sujeito não pode prometer um palácio de ouro, porque talvez não seja esse o que ele tem talento para fazer. Ele não sabe ainda. Talvez o palácio que ele possa oferecer seja o do caráter. E talvez, também não pode prometer que ele vai ser um grande herói, porque talvez o palácio que ele tem para oferecer seja outro ainda. Seja da sabedoria, de uma vida bem guiada. Guiada para a única coisa necessária.
E ele vai achar veículos na sociedade para exercer funções correspondentes a essas vocações? Talvez sim, talvez não. Provavelmente vai. Se a sociedade tiver essas funções para oferecer. Se nela existir liberdade, se nela existir liberdade, ele vai achar um canal. Ele vai achar um canal porque a sociedade vai estar pedindo. Isso aí vai implicar em dificuldades, sacrifícios, mudanças de plano, mudanças de direção? Vai. Mas a vida é assim mesmo. A mulher vai ficar chateada o dia que o juiz falar, olha, agora eu descobri uma coisa, eu não vou prosperar mais porque isso aqui é o máximo, nós atingimos o nosso ápice econômico. A partir de agora só vai deteriorar e eu vou pensar em outra coisa. É lógico que a mulher vai ficar triste. Pode até largar ele. Mas aí se ela larga ele, arruma outra. É porque, puxa vida, ela era mulher para baixa. A vida é assim, acontece. Né? Não é uma coisa muito feliz, mas a gente não pode esperar. Não é uma coisa muito feliz, mas quando as famílias decidiram os casamentos, todo mundo começou a reclamar. Né? Antigamente as famílias decidiam os casamentos assim, não, a gente é advogado, você vai casar com a filha do doutor fulano. Né? A gente é militar, você vai casar com a filha do coronel. Né? A gente é padeiro, você vai casar com a filha do outro padeiro. Né? Daí o pessoal começou a reclamar. Não, a gente não tem liberdade de escolher. Bom, e agora está reclamando que tem a liberdade de escolha, pô. Né? E que as coisas nem sempre encaixam. Boy, né? Este mundo oferece possibilidades limitadas. Ele ele não é ilimitado, ele não é infinitamente elástico. Né? Então teve um tempo e não, os casamentos eram as famílias decidiam segundo os seus critérios de interesses. Isso aí acabava gerando uma certa homogeneidade das mentalidades. Mas era uma restrição à liberdade individual, com certeza. A gente decidiu estender a liberdade individual ao negócio do casamento. As famílias agora não mandam nesse assunto. Mas, bom, então também, assim, olha, o negócio de dar certo ou dar errado está na mão da liberdade individual. Se a escolha foi sábia, ela vai dar certo. Se não foi, ela vai dar errado. Né? É uma coisa que tanto o homem quanto a mulher, quando eles decidem casar, eles têm que ter essa consciência. E ó, se der errado, se eu escolher errado, me dei mal. Eu vou ter que ou um vai ter que aguentar uma pessoa diferente que tem aspirações diferentes. Isso vai ser horrível. Assim, não existe coisa pior do que um casamento entre duas pessoas que têm níveis de aspiração diferentes na vida. Ou vai ter que encarar um divórcio e outro casamento, que também é terrível. Sim, em geral eles são mesmo. Em geral eles são por quê? Porque nenhum dos dois tinha a menor ideia do que eles queriam da vida e nem do que a vida podia oferecer. Quer dizer, começa que as pessoas não têm a ideia de que, não, olha, existem três sentidos para a vida. Né? E um quarto que é assim, olha, se você não tem nenhum, você aguenta esse aí. Né? Assim, um é a produção de riqueza. O outro é assim, a nobreza. E o outro a santidade, a verdade, o conhecimento, a sabedoria. As pessoas nem sabem que a vida pode se orientar para essas diversas funções. Depois que elas sabem isso, elas ainda não sabem qual. E eu? O que eu posso fazer? Putz, não sei, tenho que ir descobrindo de pouquinho.
ao mesmo tempo que eu vou realizando essa obra aqui, eu não posso me fechar para a seguinte, porque eu não sei se ela vai ser exigida do meu interior. Então, desde o começo é importante a pessoa encaixar o empreendimento numa perspectiva mais ampla. Já dentro de uma perspectiva mais ampla, mais alta, exatamente. Ela perceber isso, que olha só, é o tipo de satisfação que a gente pode tirar disso, tá? E se isso é realmente tudo o que eu quero desse mundo. Né? Porque, olha só, então uma coisa assim, também, se o sujeito, às vezes a visualização imaginativa ajuda muito as pessoas. Né? Então, por exemplo, o sujeito pensa assim, meus filhos, agora estou morrendo e tem lá os meus filhos. Né? E eles são tudo bons trabalhadores, trabalham na empresa da família, são competentes para manter o negócio, para fazer ele prosperar, ou eles fizeram os negócios próprios deles e tal, eles estão bem de vida. Você está dormindo em paz? Você vai deitar em paz? Se você vai deitar em paz, então você abaixa mesmo, porque você deu para eles o bem que você podia dar. Se você para e pensa, não, mas ele só pensa em dinheiro. Ele quando ele passa por um mendigo, ele vira a cara, ele nunca se sacrifica heroicamente, ele é um covarde, ele é um medroso, ele é um banana, tá? Ele é manipulado por pessoa mais esperta que ele. Se isso aí te perturba, então não, meu filho, então já saiba que é o seguinte: a ideia de deixar filhos com prosperidade, tá? Com miolos para os negócios, tá? Mas sem força para a virtude, até heróica, se necessário, se essa ideia é abominável para você, então você já tem um dever que você vai ter que restringir o negócio da prosperidade como objetivo secundário. Tá? Se a ideia é a ideia, não, eles são nobres e heróicos, mas só lutam pela causa errada, porque eles não entendem nada. Tá? Se isso aí é abominável para você, bom, meu filho, então seus deveres já aumentaram ainda mais. Então já saiba que provavelmente, tá? Pensa nisso. A herança que você quer deixar para seus filhos. Como você quer deixar os seus filhos? Né? O que vai te deixar em paz? E daí já sabe, olha, provavelmente, filho, alguma coisa desses diversos andares, se você está temendo deixar filho sem uma obra desses andares aí, alguma coisa deles você vai ter que realizar. E isso aí já vai implicar em alguma limitação, tá? Das obras anteriores. O que, como a gente falou, não quer dizer que o sujeito não deve empreender. Não, empreenda, porque olha, e se você ganhar um monte de dinheiro e daí você vende a empresa? E vira consultor? Você teve uma empresa por 10 anos, ela foi super bem sucedida, você agora presta consultoria, isso é suficiente para você sustentar sua família e você se dedicar às suas outras causas? Você não perdeu nada com isso, pô? Né? Pelo contrário, você facilitou a sua vida, porque ser consultor vai ser mais fácil para você do que ser empreendedor. Né? Então o sujeito começar a imaginar muito isso. Não, que destino ele espera para os filhos dele, para os netos dele. Se ele olha e pensa assim, puxa vida, se meus filhos tiverem competência, for tudo trabalhador competente, eu penso em prosperidade, mas eu morro com vergonha deles, não, então é porque eu não correspondi à minha vocação. Né? Aquilo que a gente pode transmitir para os filhos é aquilo que a gente deve fazer. Aquilo que a gente acha maximamente importante é a gente transmitir para os filhos. E eu vejo, não, eu tenho que transmitir isso de qualquer jeito. Eu não posso deixar ele sem isso. Não, essa aí mais ou menos é a vocação do sujeito. Né?
como a gente não vive numa sociedade de castas, não, a primeira coisa tem que aprender a alimentar, porque a primeira coisa que eles vão precisar é comida. Mas é dê a comida, eles não estão na rua. Está vestido de maneira decente, acima disso, meu filho, não é importante na vida. Por quê? Porque não é importante para mim. Então, a gente pensa isso, eu penso, não, se eu deixar meus filhos tudo rico, mas eu não vejo nobreza de comportamento neles, eu teria vergonha na cara e diria, ah, meu Deus, que desgraça que eu fiz. Então, porque eu não sou vargem. Mas não quer dizer que eu não tinha que alimentá-los. Então eu tive que trabalhar e produzir algum bem. Então, assim, o sujeito tem que, ele tem que, mesmo quando ele tem vocações superiores, ele tem que consolidar e gastar as outras dimensões, porque ele não é um Brahmani puro, ele não é um Kshatriya puro, ele não é um Vaishya puro, não nasceu assim, a sociedade não oferece essa possibilidade. Todo mundo misturou com todo mundo. Sabe, é assim, olha, separar é a coisa mais difícil do mundo. Né? Você já viu criação de cachorro? Assim, não, desenvolver uma raça demora 50 gerações. Virar vira-lata é uma só. Em uma geração vira todo mundo vira-lata de novo. Né? Então a gente virou vira-lata rapidinho. Né? Assim, é 2 gerações que todo mundo casa com quem quer, acabou. É todo mundo vira-lata. É assim mesmo. É que a gente pensa, não, não é simétrico, o processo não é simétrico. Né? Não, aqui fazer um pastor alemão demora gerações, desfazer é uma só. Né? Desfazer é jogar um piquenês lá no meio. Já pronto. Então a gente não é muito diferente. Né? Esse negócio de reprodução funciona mais ou menos igual na gente e nos cachorros. Mas deve mesmo. Se o pessoal está pensando assim, não, entre a opção de não, deixa eu pegar a coisa servil mais estável e mais rápida. E não, peraí, quero aprender qualquer coisa mais ou menos autônoma, ou como aprendiz, ou como empreendedor, faça uma dessas três. Certamente essa é a melhor. Ah, mas e se ele for um shooter? Não se preocupe, se ele for um shooter, vai dar tudo errado. Se ele tentar fazer isso durante 10 anos, vai dar tudo errado, ele vai arrumar um emprego e vai ficar quieto, contente com o emprego. Mas eu digo que provavelmente não é isso que vai acontecer. Né? Ele vai ter as dificuldades iniciais de todo mundo que está começando, claro, mas ele vai achar um jeito de não. Estou conseguindo sustentar a família com isso, então tá bom. Nessa ele pode descobrir, pô, caramba, meu negócio é ganhar um monte de dinheiro. A coisa mais legal do mundo é enriquecer. Não é que não é legal. É óbvio, se a gente tem 20 anos, a ideia de enriquecer é maravilhosa. Mas começa a exercer, a trabalhar para essa ideia por uns 5 anos. Para você ver que se ela continua sendo maravilhosa para você ou se de repente você quer outras coisas da vida. Porque o cara para quem isso é vocação é o seguinte, ele vai se dedicar a ela a vida toda. Ele não pensa que o cara vai enriquecer e relaxar. O Varsha nunca vai relaxar. Nunca vai relaxar. Ele é o sujeito que vai assim amaldiçoar o cosmos quando ele tiver que cair de cama. Né? O sujeito que é feito para prosperar, ele vai. Agora, isso é algo que o cara vai descobrindo na medida em que ele vai exercendo aquela atividade.
Baixa, baixa, baixa. É uma vocação, a vocação artística, ela é baixa, ela tem um elemento intelectual, né? Claro, quer dizer, a Varcha mais inteligente, porque a Varcha tem mais burrinho, mais inteligente também. Né? Mas olha só, a sensibilidade à beleza é da mesma natureza que a sensibilidade a, putz, esse pão é uma droga e esse pão é bom. É você fazer um pão que o cara chega lá para comprar na sua padaria e fala, putz, eu adoro o pão dessa padaria, é o melhor pão que tem. É a mesma coisa, é da mesma natureza. O jeito, pintar um quadro, compor uma sinfonia, é da mesma natureza. É de fazer um bem, né, melhor ou pior que o outro. Num certo sentido, preenche a mesma necessidade vital. Todas elas podem ser transpostas, todas elas podem ser subordinadas a uma outra tarefa na vida do sujeito. Fazer pão e fazer sinfonia pode ser subordinado a outra coisa. Não, eu faço pão para sustentar a minha família, porque se eu não sustentar a família, como é que eu vou ter caráter nobre se nem a minha família eu sustento? Né? Eu sei fazer sinfonia também é a mesma coisa. Ou mais ainda, o sujeito ia além ainda. Então, toda e qualquer atividade econômica normal e independente, mesmo quando ela tem que ser feita em parceria, em sociedade, quer dizer, independente não quer dizer que o sujeito vai poder fazer sozinho, porque ninguém faz um carro sozinho. Né? Mas toda atividade que é independente e integral, ela pode ser posta a serviço de uma vocação superior em qualquer biografia. Então, a artística é assim, ela é, em princípio, baixa, mas ela é muitas vezes o recurso de pessoas de vocação de outra casta, e só que a sociedade não oferece o papel para eles. Então eu vou cantar para você. Mas ela não é muito diferente do ofício do padeiro. Eu sei que hoje em dia a gente tem a tendência a pensar, não, aqui, olha aqui, né? O grande compositor, muito melhor do que o grande padeiro. Bom, na hora que eu vou comer pão, meu filho, você pode tocar a melhor sinfonia do mundo. Se o pão for uma droga, não adiantou nada. O seu restaurante pode ter a melhor música ambiente que existe. Né? Se a comida for ruim, a sua arte não vale nada. Né? Então você pode ter o melhor. Opa, não, pode falar. É engraçado que hoje em dia é normal pedir opinião para artista, né? Eles posam de intelectuais, né? De intelectuais, olha só, exatamente. Olha só, porque o que eles fazem é dos bens materiais, aqueles que valem mais, quer dizer, a beleza é dos bens materiais o que vale mais. É o maior dos bens materiais. Por quê? Porque a fonte da satisfação dos bens materiais está na sua beleza. Né? Ele é o ápice da escala de valores materiais. É só ver o quanto é fácil o sujeito enriquecer se ele tem um talento artístico. Qualquer. Né? O sujeito mesmo não sabe enriquecer. Né? Certo? Mas ele sabe cantar. Ah, por quê? Porque as pessoas querem muito. O que é belo, as pessoas querem muito. Todo mundo está disposto a pagar pelo que é belo ou agradável. Então, ele é, num ambiente Shudra, como que um ser transcendental. Ele é capaz de algo que assim, é incompreensível para o Shudra. Isso aí é o céu. Ele é confundido com o céu. E é por isso que para ele perguntam perguntas que você deve fazer ao céu. Né? Quando você deve perguntar para o padre, você pergunta para o cantor. Né? Pergunta para o violeiro. E eles se sentem no céu mesmo, exatamente. Ora, mas a coisa mais fácil do mundo é se alguém te coloca na posição de você ao céu, você falar, eu acho que eu sou mesmo.
Deve ser, sim. Eles são muitas vezes até menos que Vargas. Eles são Shudras com um talento excepcional, porque a desordem é muito grande. Tanto que assim, o sujeito canta maravilhosamente e se entope de drogas. Não, é prova que meu filho, nem Vargas você consegue ser. É? Quer dizer, ele embaralha tudo na cabeça dele, não. O estado de dopado é menos embaralhado do que o estado natural da minha cabeça. Isso quer dizer, mano, nem Vargas está conseguindo ser, filho. É o sujeito que faz um pão aí, faz um computador aí, a mente dele é mais celestial que a sua. Ele realmente está num andar acima da realidade. Né? É que hoje, olha só, se tem muita ideia uh, contra o enriquecimento, mas se esquece com muita frequência que, olha só, para cada dinheiro que entrou na conta do enriquecedor, algum produto saiu da conta dele. Né? Para cada dinheiro que entrou na mão do dono da empresa, algum carro saiu da mão dele, né? Que ele não manda mais naquele carro. É negócio de duas mãos. Esse aqui não é uma troca unilateral. Não é imposto. Olha, a explicação marxista ela está aí porque o evangelho demoniza a riqueza. Tá? E as pessoas confundem uma coisa com a outra. Né? Elas realmente confundem uma coisa com a outra. Olha, o sujeito que pode dedicar a vida dele à nobreza de caráter ou à verdade, buscar a riqueza é um demônio para ele. Ele se fechar em não, o negócio é enriquecer, o negócio é enriquecer. Não, isso aí é o demônio para você, filho. Isso vai te destruir. Mas para o sujeito cujo grande talento é fazer coisas boas e alimentar a sua família, não. Isso não é o demônio para ele, pô. Isso é uma benção. Todo mundo tem que comer. Quem carrega a espada também tem que comer. Quem carrega a pena também tem que comer. Né? Ele vai comer os livros dele? Vai escrever os livros e comer os livros? Não dá, né? Então, existe muita a, a demonização da riqueza, mas as pessoas não se elevam nem à categoria de baixas. Não, meu filho, você não consegue nem cuidar da sua família de maneira autônoma. É engraçado, assim, é a coisa mais estranha na sociedade hoje, né, especialmente no Brasil, que assim, não, peraí, só os caras mais incompetentes é que escolhem a prestação. O cara que não conseguiu um emprego é o cara que vai prestar serviço como autônomo. Né? Se nada der certo, ele vira presidente, exatamente, se candidata a alguma coisa. Né? E a coisa mais estranha é justamente os caras mais competentes, os que têm que procurar funções autônomas para melhorá-las, para subir o nível delas. E a garrafa de café? Ah, tá aqui. Caramba, eu escondi o café de mim mesmo. Né? Então, olha só, faz isso aí. Tá? Fala pro pessoal, gente,
procura aprender algum ofício autônomo, ou se você vê que, não, em poucos anos dá para você estar preparado para empreender, né? Quer dizer, você aprendeu isso aí, como isso aí realmente funciona, tenta isso mesmo, tenta isso mesmo. Tentou, começou a fazer, arruma uma mulher, vai cuidar da mulher. É sério. Né? Você, não, e se eu casar errado? Não, filho, você para com isso. Todo mundo tem medo de tudo. Né? Se você casar errado, pede desculpa para Deus. Pronto. Se você escolheu a profissão errada, pede desculpa para Deus. Pronto. Né? Mas deu para esclarecer esse negócio das castas? Quer dizer, assim, o sujeito não tem a preocupação. Vai crescendo nelas. E uma hora o sujeito vai falar, puxa vida, não, com isso aqui eu estou contente. Isso aqui eu estou feliz, estou servindo a Deus, eu tenho a religião, estou praticando a religião e estou fazendo esse bem aqui e estou contente de fazer ele, quero fazer mais dele. Joia, achou a vocação. Né, deixa ajuda a vida a achar quantos andares vai ter a alma dele. Né? Não pense que por escolher empreender, aí não, entre os 20 e 25 anos de idade, por escolher se tornar um empreendedor, não, então eu sou um Varsha, é minha função cósmica, é produzir os bens. Não, meu filho. Por enquanto você está fazendo isso aí só para ganhar um dinheiro, fazer um negócio legal, um negócio que você olha e fala, puxa vida, como ficou bem feito, como é bom, as pessoas gostam, tem que ser um negócio legal, porque se não, está fazendo uma coisa mal feita, você é um sem vergonha. Você não é um Varsha, você é só um sem vergonha. Né? Você é só um chinês. Não, vai fazer uma coisa bem feita. Tá? E ganhar um bom dinheiro. Tá ganhando dinheiro, começa a sustentar uma família. Porque aí você vai precisar ganhar um pouco mais de dinheiro. Ou pelo menos você vai começar a ter que aplicar melhor o dinheiro que antes você aplicava só em coisa para te dar prazer. Agora não, tem que aplicar em dar presente para a esposa, em dar comida para os filhos. Tá? Bom, isso é uma atividade mais nobre. Agora o dinheiro está cumprindo a sua função natural. Tá? Aí, como aumentou a responsabilidade, aumentou a dificuldade, você vai ter que aumentar a escala do negócio. E aí você vai começar a ver, não, peraí, esse negócio, aumentar a escala disso aqui perpetuamente é algo que me interessa mesmo? E assim, faz as coisas com espontaneidade e sinceridade diante de Deus, que Deus ajuda. Até umas gerações atrás, ainda assim, ainda nascia um certo número de pessoas com uma definição de casta mais ou menos firme. Até assim a geração dos nossos avós. Não, se nascia, não, o que eu quero aqui é prosperar, fazer meu negócio próprio e prosperar. Né? O que eu quero fazer não é ser advogado, é ser juiz, é ser militar. Né? O que eu quero fazer aqui é só estudar, entender ou rezar. Tá, de 2 gerações para cá, da geração dos nossos pais para cá, não, embaralhou tudo. E como a gente falou, vira latice, basta uma geração. Eu acho que esse talvez tenha sido o maior mal do movimento hippie, desse negócio todo aí. Que deu liberdade para os jovens escolher com quem eles casam, pronto, estragou tudo. Agora é tarde demais. Estragou, não tem como desestragar. Era a família que decidia tudo, meu.
O único jeito que tinha de escapar da família desse dia era engravidar a moça antes de tudo. Aí, ó, agora é tarde, agora vocês têm que deixar eu casar com ela. Era o único recurso. Se não fosse assim, era a família que decidia. Mas aí começou, né? Não, aqui os Beatles, as flores e não sei o que, e a gente quer o amor. E tá bom, então tá bom, filho. Então fica aí com o amor. Você vai ter um monte de problema. Você perdeu a dimensão objetiva da escolha, que isso é um compromisso mútuo. É um voto que você faz pro outro. E que esse voto, e assim, olha, ele implica em qual tipo de bem você vai oferecer para o outro. Na verdade, uma grande, a maior causa de fracasso dos casamentos hoje em dia é esse. É assim, não, um está oferecendo um bem, o outro está oferecendo o outro, e ninguém está entendendo nada. Porque não, o que você está me oferecendo eu não quero, o que eu estou te oferecendo você não quer. E eu estou pensando que você quer, porque essa é a coisa que eu mais quero no mundo. Ó, eu acho que isso aí já esclareceu a questão geral, né?